Olá pessoal, Luciano Matias, criador do Liberdade em Cripto e Web3. E na semana anterior da gravação desse vídeo, aconteceu um dos eventos mais esperados no mundo cripto nos últimos meses. A aprovação pela SEC, a CVM dos Estados Unidos, dos primeiros ETFs de Bitcoin à vista. E olha, só nos primeiros 30 minutos de negociação, a demanda do mercado gerou um volume explosivo entre os 11 ETFs aprovados. Mais de 1,2 bilhão de dólares. Pois é, mas e agora? O que devemos ficar de olho após esse acontecimento tão esperado? Para onde o mercado vai? O que a gente precisa ficar atento? Vou te contar, mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, você será notificado e vamos lá! Bom, gente, depois de meses na expectativa pela aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista pela SEC, enfim, o momento tão esperado chegou. Não necessariamente como muitos esperavam, mas ele chegou. O Bitcoin chegou a subir até quase 49 mil dólares dias antes da aprovação, para depois cair e atingir um fundo de menos de 42 mil. Isso é o que eles chamam de sell the news. Compre o boato, vende o fato. Ou simplesmente vem da notícia, traduzindo ao pé da letra. Muitos ficaram frustrados após a aprovação, pois esperavam apenas um movimento de preço que aconteceu antes, mas a verdade é que um ETF de Bitcoin abre novas fronteiras entre o mercado cripto e o mercado tradicional. E a alta demanda por esses novos produtos já demonstra o grande interesse dos investidores institucionais em ter exposição regulamentada ao Bitcoin e às criptomoedas. Bom, é importante entender que no mundo dos ETFs, o volume de negociação dos primeiros dias geralmente se converte em uma entrada grande de recursos. Isso muito por conta do processo de criação e resgate utilizado pelos ETFs. Quando o ETF é lançado, os participantes autorizados depositam Bitcoin no fundo, o que representa o investimento inicial e os ativos sob gestão. A Galaxy Digital previu que aportes em ETFs de Bitcoin podem ultrapassar 39 bilhões de dólares por ano. Com o acontecimento da negociação inicial, essas previsões podem até ser um pouco conservadoras, eu diria. Bom, obviamente, depois da aprovação dos ETFs, o mercado já procura desesperadamente uma nova narrativa, fazendo com que os olhares agora se voltem para um possível ETF de Ether, da Ethereum. Grandes gestoras de ativos como a BlackRock e a Fidelity já demonstraram interesse nisso, aumentando ainda mais as expectativas de que um produto de Ether à vista possa ser viável. Inclusive o Larry Fink, o CEO da BlackRock, recentemente expressou em uma entrevista à CNBC o valor que ele vê em um ETF de Ethereum, aumentando as especulações sobre a próxima aprovação de um ETF de ETH. Além disso, o Fink destacou também que acredita na tokenização de todos os valores mobiliários, enfatizando que a tecnologia necessária para isso já existe, obviamente, e também já vem sendo uma narrativa do mercado. Os RWAs, por exemplo, os Real World Assets, temos um vídeo sobre isso também. Bom, mas falando em Ethereum, a criptomoeda teve um início bem promissor em 2024, com um aumento de 13% nas últimas 2 semanas da gravação desse vídeo, enquanto o Bitcoin, com todos os seus altos e baixos, performou apenas 3,7% de alta no mesmo período. Ou seja, o hype da aprovação do ETF de Bitcoin acabou afetando muito mais o Ether do que o próprio Bitcoin. Bom, mas e agora? O que a gente deve esperar após essas aprovações? O que a gente deve olhar? O que a gente deve acompanhar para seguir tendo ganhos interessantes no nosso portfólio de criptomoedas? Então vamos lá, gente. Eu trago aqui hoje alguns eventos importantes para a gente ficar de olho após a aprovação dos ETFs. Uma coisa que a gente deve ficar de olho são as normas de contabilidade de criptomoedas dos Estados Unidos. No final de 2024, as novas regras de contabilidade em cripto entrarão em vigor nos Estados Unidos, permitindo às empresas incluam ativos criptos em seus balanços. Olha só que legal. Outra coisa, reserva de ativos digitais em pequenos países. É legal a gente também observar os bancos centrais de pequenos países que eles devem começar a manter ativos digitais como alternativa ao ouro. O uso de criptomoedas em países com alta inflação. Isso aqui está bem pertinho da gente. Acompanhar o uso diário de criptomoedas por cidadãos comuns
principalmente em países do terceiro mundo com a alta inflação, como por exemplo, você adivinhou, a Argentina, que é uma grande candidata a isso após a vitória do presidente Milei, que é entusiasta de criptomoedas e de Bitcoin. Isso pode trazer novos desafios e riscos regulatórios, mas também pode aumentar a adoção das criptomoedas ainda mais no país e, consequentemente, na América Latina. Outra coisa para a gente ficar de olho, o ciclo econômico atual, o ciclo macroeconômico atual. Comparando esse ciclo com ciclos anteriores, este ciclo apresenta algumas diferenças importantes, eu vou falar delas aqui. O número 1, a eliminação rápida de bolhas. Ou seja, nesse ciclo a eliminação de bolhas foi muito mais rápida que em outros, resultando em falências aceleradas, como a gente viu em 2023, as quedas de alguns bancos tradicionais, né? A coisa aconteceu muito rápido, então as bolhas elas acabam finalizando de uma forma muito mais rápida. Outra coisa, a primeira experiência com aumento de taxa de juros. É a primeira vez que o mundo cripto enfrenta um ciclo de aumento de taxas de juros que afeta o sentimento do mercado como um todo, principalmente nos Estados Unidos. O que mais afeta é nos Estados Unidos. No Brasil, isso não afeta tanto o mercado cripto. Outro ponto, DeFi versus finanças tradicionais. Embora DeFi tenha replicado muitos produtos financeiros tradicionais de uma forma muito rápida e descentralizada, ele se diferencia por sua eficiência e transparência. Ainda existem muitos hacks, muitas coisas ruins que acontecem, mas os produtos financeiros de 200 até mais 300 anos foram mapeados no setor cripto, nas blockchain, em 2, 3 anos. DeFi pode ser um propulsor para a integração cripto com o mercado tradicional e é algo que devemos ficar de olho. Bom, eu também trago aqui algumas perspectivas futuras, algumas tendências e desafios. Por exemplo, a narrativa das Layer 2, das segundas camadas. Como melhorar essas segundas camadas, tanto na Ethereum quanto no Bitcoin, que também já está acontecendo. Essa narrativa já tomou seu lugar no mercado no ano passado e agora a tendência é como implementar cada vez mais melhorias, como fazer com que elas possam escalar mais e trazer mais resultados ainda. Isso também já está acontecendo e eu conto na nossa newsletter Liberdade em Cripto e Web3, na versão Premium. Uma outra coisa, carteiras inteligentes. Soluções de carteiras de wallets de criptomoedas e a combinação dessas com as frases, com as passkeys. O surgimento de novos modelos de carteira cripto também pode favorecer a adoção em massa, além de novos acessos, como por exemplo o OpenSea, mercado de NFT, liberou o acesso através do e-mail. Isso pode acontecer no mercado cripto também. Outro ponto, o uso de carteiras on-chain por AI, robôs e IoT. Uma etapa futura onde esses dispositivos usam carteiras digitais para transações autorizadas e trocas de dados. Bom, gente, esses são apenas alguns pontos que a gente deve ficar de olho para o próximo ciclo. Isso tudo além do halving do Bitcoin, onde eu vou fazer um vídeo específico para esse tema. E como já disse recentemente o Eric Balchunas, que é um analista da Bloomberg sobre o comercial de ETF de Bitcoin da BlackRock, é assim que você comercializa para os boomers ricos, pessoal. À disposição calma, caso de uso de fácil compreensão, música New Age suave, terno sem gravata, tudo diz, está tudo bem agora. Os adultos estão aqui. Obrigado, pessoal, até a próxima.